Fala pessoal! Assim como eu, vocês também devem gostar de conhecer lugares assustadores abandonados e saber sua história e origem. Vem com o mundo aberto conhecer 10 lugares incríveis e abandonados ao redor do mundo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder novos vídeos, hein galera? Fortalezas marinhas de Mount Cell. Estas são as fortalezas navais construídas durante a Segunda Guerra Mundial devido a constantes ameaças de ataques aéreos que o Reino Unido sofria pelos temidos pilotos alemães. Elas ficam entre o rio Tamisa em Londres e o rio Mersey em Liverpool. Nos anos seguintes, elas foram ocupadas por muitas rádios piratas. Elas continuam em pé até hoje, abandonadas, e trazem recordação de muita tristeza causada por conflitos sangrentos na história da humanidade. Hotel Ryugyong. Este é um arranha-céu de 105 andares em forma de pirâmide, localizado em Pyongyang, capital da Coreia do Norte, que também é conhecido como a Construção 105. O edifício foi planejado com uma edificação de uso misto, que incluiria também um hotel. Atualmente, o prédio é listado pelo Guinness Book como o edifício desocupado mais alto do mundo. A construção começou em 1987, mas foi interrompida em 1992, quando a Coreia do Norte entrou em um período de grave crise econômica. Depois de 1992, a estrutura estava completa, mas sem janelas ou acessórios interiores. Em 2008, a construção foi retomada e o exterior foi concluído em 2011. Foi planejado a inauguração de um hotel em 2012, mas isso não aconteceu. Uma abertura parcial foi anunciada para 2013, mas também isto foi cancelado. O gigante edifício piramidal permanece até hoje desocupado e inacabado. Cidade chinesa de Kangbashi. Kangbashi tem avenidas amplas, edifícios enormes, parques muito limpos e centros comerciais e esportivos gigantescos. Porém, nota-se uma diferença marcante em relação a outras cidades chinesas. Falta gente. Situada na Mongólia Interior, território no norte da China, a cidade foi construída para 1 milhão de pessoas, mas abriga apenas 50 mil. O vazio a transformou em uma das cidades fantasma do país. Enquanto o resto dos moradores esperados não chega, os habitantes de Kangbashi têm benefícios impensáveis em outras cidades, como transporte público gratuito e contas de gás subsidiadas. Talvez seja por isto que ninguém queira ir morar lá. Radar Duga, Chernobyl. Radar Duga é uma gigantesca antena abandonada, escondida nas florestas perto de Chernobyl. O misterioso Radar Duga, que significa arco, encontra-se na conhecida zona de exclusão de Chernobyl, contaminada por radiação em 1986, após o pior desastre nuclear do mundo. Duga foi um dos segredos mais bem guardados da Guerra Fria, pelo menos é o que se sabe até hoje. Já foi uma das instalações militares mais poderosas do Império Comunista da União Soviética, e pode ainda ser visto a quilômetros de distância, elevando-se através da névoa do horizonte com uma visão surreal e assustadora. A antena tem uma altura aproximada de 150 metros e se estende por quase 700 metros de comprimento, sendo deixado para apodrecer inevitavelmente com os ventos radioativos de Chernobyl. Qualquer visitante nos arredores da floresta que esteja explorando a vegetação tropeçará em veículos abandonados, barris de aço, dispositivos eletrônicos quebrados e lixo metálico, os restos da evacuação apressada logo após o desastre nuclear. Apenas turistas mais audaciosos visitam o local e em grupos com guias. A cidade fantasma de Kolmanskop. Kolmanskop surgiu na época do boom dos diamantes. A região era administrada pela Alemanha no início do século. Os depósitos de diamantes mais valiosos do mundo foram encontrados nesta área. Rapidamente, todo o terreno disponível nas proximidades foram bloqueados e reivindicados. A cidade tinha um açougue local, uma padaria e até uma agência postal. Até mesmo uma fábrica de gelo foi estabelecida para fornecimento local devido ao extremo calor. Todas as casas recebiam gratuitamente todos os dias água potável e uma barra de gelo. A Primeira Guerra Mundial interrompeu as operações de mineração. A retomada da mineração, após a guerra, levou ao lento esgotamento dos depósitos. No início dos anos 30, a área estava em declínio. Foi então que novas jazidas mais lucrativas foram encontradas no sul do país e muitos dos habitantes da cidade se mudaram para lá, deixando suas casas e suas posses para trás. Kolmanskop até que manteve certa importância como um depósito de mantimentos para outras operações de mineração, mas este tempo também passou, uma vez que tornou-se mais fácil trazer suprimentos da África do Sul. As últimas 3 famílias finalmente deixaram a cidade em 1956.
Ilha da Peste. A Ilha da Peste, também conhecida como Ilha Maldita, foi usada para quarentenas em sua época. A pequena Poveglia, na Itália, registra milhares de mortes pela peste. Foi um hospital psiquiátrico e agora está abandonada. Poveglia é uma pequena ilha localizada em Veneza, no norte da Itália. Apesar do tamanho, ela tem muita história para contar. Foi usada como abrigos para guerras no século XIV, depois como estação de quarentena durante a peste, por volta de 1776, depois como hospital psiquiátrico e palco para shows paranormais. Não é por acaso que recebeu o rótulo de maldita. Castelo de Eilean-Donan. O castelo de Eilean-Donan foi construído em uma pequena ilha na Escócia, na ilha de Eilean-Donan. Ele foi projetado para proteção contra vikings e se tornou uma fortaleza clã Mackenzie. Este castelo é um dos mais procurados por fotógrafos e cinegrafistas do mundo inteiro. Muitos falam que ele é assombrado por um soldado espanhol que foi morto em 1719 durante a primeira rebelião jacobita. O castelo foi restaurado em 1919 e 1932. Em 2001, a ilha tinha apenas a população de uma pessoa. Cemitério de trens na Bolívia. O cemitério de trens é um daqueles cenários fantásticos no meio do nada, cheios de histórias e mistérios. Ele fica próximo de Uyuni, cidade ao sul da Bolívia e sede do maior deserto de sal do mundo, o Salar de Uyuni. O cemitério existe devido a um projeto abandonado no século XIX, devido a tensões técnicas com os indígenas locais. Na época, ainda conseguiram usar os trens para transportar minerais em algumas cidades portuárias do Pacífico, mas infelizmente os minérios se esgotaram na década de 40. A imagem das velhas locomotivas abandonadas e enferrujadas queimando sob o sol escaldante faz do cemitério de trens de Uyuni uma das principais atrações do tour pela região, e há quem diga que o mais fantástico já visto. Templo de Prom. Há séculos, este templo parecia ter desaparecido, mas quando foi redescoberto no Camboja, o mais esplendoroso templo budista deixou os seus descobridores maravilhados. Durante o período colonial, ele foi restaurado pelos franceses, mantendo todos os padrões e características de como estava quando foi encontrado, as enormes raízes entrelaçadas nas estruturas e as aparas da densa selva. Todos que o visitam dizem se sentir como se fossem reais historiadores do século XIX. Hautuan. A aldeia de Hautuan já foi uma próspera comunidade pesqueira, estabelecida nos anos 1950 na ilha de Chengshan, no leste da China. Mas, à medida que a pesca e a própria China foram se desenvolvendo, o porto de Hautuan acabou ficando pequeno demais para as embarcações gigantescas que começaram a circular pela região. A atividade pesqueira acabou sendo distribuída para portos próximos e maiores, e assim Hautuan foi praticamente abandonada nos anos de 1990. E você, conhece algum lugar sinistro abandonado que não foi falado neste vídeo? Deixe aqui nos comentários. Siga a gente no Instagram, @mundoabertooficial. Valeu!